E aí, galera, tudo bem? Conforme o combinado, eu sou o Carlos Luzardo e hoje a gente vai fazer um vídeo curto, objetivo, explicando o que são essas fake news, porque elas são hoje praticamente um gênero textual que a gente produz com determinadas regras e que também nós consumimos por causa dessas mesmas regras, sobretudo com conteúdos bastante específicos. A ideia de apontá-las como temas de redação, ainda mais para essas eleições que se aproximam, e também como formas de repertório. Primeira coisa que eu vou te mostrar 3 ou 4 fake news aqui e como isso já motivou a indústria cultural a prestar atenção sobre elas. Grande parte das fake news que nós vamos ver hoje aqui tem cunho eleitoral, que é onde realmente o bicho pega, sobretudo pelas relações de poder e também recursos financeiros. A primeira que eu queria te mostrar são essas fake news que começam, tipo assim, elas parecem brincadeira, a gente faz como se fosse uma zoeira, e tu tá vendo essa fake news aqui colocando, olha que coisa incrível, colocando a seguinte questão. Só lembrando que o Bozo, apelido carinhoso do Bolsonaro, se aposentou aos 33 anos usando atestado de sanidade mental no Exército. Olha, pensa bem, será que isso é verdadeiro? Uh, Tendo um atestado de insanidade mental, pelo jeito, como diz esse rapaz, dá para ver o nome dele ali, o Nilson Lorenzo, isso seria público, né, se confirmado pelo Exército. Teria condições um cara cuja insanidade mental foi aceita pelo Exército de ser candidato a deputado federal e presidente posteriormente ou não? Pelo menos bolsonarista ou petista que tu seja, me parece que é insanidade imaginar que eu vou acreditar num negócio desses, né? Na realidade, o Bolsonaro saiu, segundo o próprio desmentido que o Google faz desse fato falso, dessa fake news, é que o Bolsonaro teria saído eleito vereador. Então, é incompatível estar no Exército e exercer uma legislatura, um cargo público de legislatura. Então, não tem nada a ver com essa da insanidade mental. É claro que tu sempre tenta pegar o cara pelas suas características, né? Qual é a ideia do Bolsonaro? O Bolsonaro viu aquela coisa do mito, de cara que faz afirmações transparentes, exageradas, às vezes até meio contraditórias, e aí tu cola a insanidade no cara. Mas é claro que, seja o Bolsonaro insano ou não, não foi por isso que ele saiu do exército. Aí tu tem o começo dessa situação da nossa análise aqui, das fake news com razões políticas. De vez em quando é brincadeira, não, ele deixou de ser militar porque ele era maluco, aí depois virou presidente, essas coisas assim que até na realidade brasileira são bastante possíveis. Mas pontualmente essa notícia, ela não é verdadeira. Qual é o ganho que se faz disso? Embora seja uma coisa pensada lá do meio de um Twitter ou do Instagram da vida, tu ganha com a formação da imagem que tu quer fazer do cara. Entendeu? O cara que é insano, o cara que é incoerente, o cara que não poderia ser presidente e aí por diante. Mas é claro que, se por um lado a gente tem a fake news contrária à do Bolsonaro, por outro lado a gente tem também a fake news que pode ser muito favoravelmente usada contra ele por ele mesmo. Né? Afinal de contas, tu te lembra, e aí está no bojo dos conjuntos, que ele mesmo propagou, o Bolsonaro, algumas fake news sobre as vacinas, né? Eu acho que a principal delas foi aquela que todo mundo conhece, né? Se tu virar jacaré, tu lendo a frase aqui, o problema é teu, correto? É claro que assim, ninguém imaginou, aí vem o lance-chave assim, das fake news, genial talvez, assim, por quem as propaga as faz. Ninguém imaginou que efetivamente a pessoa viraria jacaré tomando a vacina, mas a insistência nesse tipo de, novamente entre aspas, brincadeira é tanta que lá pelas tantas o leigo, o cara que tem alguma resistência já, uma propensão à resistência, uma desconfiança, uma paranoia, pela insistência que ele vai fazer, ele não vai tomar a vacina. Esse é o primeiro ensinamento aqui dessa pequena aula sobre fake news. As notícias podem ser falsas, mas os seus efeitos são verdadeiros. Excelente frase para redação. Se as news são fake, entendeu? Os efeitos que ela produz nas pessoas, a adesão que vai haver alguns comportamentos como a rejeição à vacina, é muito verdadeiro, correto? Esse é o objetivo. Tu pinga coisas, mas tu pinga com tanta insistência que tu consegue modificar o comportamento, talvez não exatamente na sua totalidade, mas dentro de um conjunto de interesses tu vai conseguir. Por outro lado, a gente tem também, agora falando do outro lado, né? Olha que interessante essa foto, talvez tu conheça essa senhora,
Senhora que foi agredida ontem por petistas na rua quando gritou Bolsonaro. Aí os petistas vieram e bocharam essa senhorinha. Fake news total. Essa aqui é uma foto de uma atriz global morta em 2018, a Beatriz Segal, morta por outras causas e não linchada por petistas. Mas essa foto caiu na mídia em função do fato de ela ser famosa e aí foi apropriada por grupos favoráveis ao Bolsonaro que criaram essa imagem de que ela teria sido brutalmente agredida. Aí tu vê aqui que é a criação do estigma do outro lado por manifestantes de um determinado partido ao qual já está associado o comportamento radical. Se é radical no discurso, então muito facilmente também pode ser radical nas atitudes. E aí tu vê a senhora nessa condição. De novo, talvez tu nunca tivesse visto essas fotos aí, mas quando tu olha a relevância delas nas redes sociais é grande. Então tu vê uma fake news, eu vejo outra, e se essa orquestração das fake news, essa ficou bala agora, né? Essa é boa para a redação também, se esse conjunto de fake news feitos com o mesmo interesse atingirem a massa da população, e aí, exatamente aí que tu passa a acreditar nessas situações. Às vezes, elas são muito fundamentadas na ideia da realidade, mas às vezes, agora mudando aqui de assunto para a questão da ideologia de gênero, às vezes elas são mais fantasiosas, correto? Bem mais distantes da realidade, mas produzidas para grupos que efetivamente podem acreditar nisso. E essa situação da ideologia de gênero, sobretudo no Brasil, que se viu religiosamente conservador nos últimos anos, pegou super em cima desses comportamentos do PT, os comportamentos de defesa de minorias, inclusive da comunidade LGBT. Aí tem essa frase nessa imagem que você está vendo aqui, do Fernando Haddad, pai de família, professor da USP, político com qual ideologia tu pode concordar ou não, tu entendeu? Mas dizendo a seguinte frase: ao completar 5 anos, a criança passa a ser propriedade do Estado. Cabe a nós decidir se o menino será menina e vice-versa. Aos pais cabe acatar nossa decisão respeitosamente. Sabemos o que é melhor para as crianças, mas nem Fernando Haddad quereria isso para os filhos dele. Nem eu quero isso para meu filho, Deus me livre. Mas interessante é tu acreditar que isso realmente, como a moça que publicou isso aí, a Cacilda, aí a Cacilda disse que isso é inaceitável. Isso não é inaceitável, isso é crime, isso é um absurdo. Se o governo propiciasse uma condição dessa para as nossas crianças, a gente sairia às ruas para protestar, a gente chamaria o exército, a ONU, sei lá eu quem mais, se isso fosse verdadeiro, correto? Isso, por exemplo, não passou pela minha timeline, talvez não tenha passado pela tua, porque eu não estou numa perspectiva extremista de gênero nem de religião. Então, se passasse pela minha timeline, o que eu diria? Isso é um absurdo e passaria batido por ele, correto? Mas isso fomenta determinados segmentos da sociedade a aderirem a uma ou outra corrente ideológica justamente por serem contrárias à ideologia de gênero. Eu também sou, tu entendeu? Sou totalmente contrário a isso aí. O problema é que isso aí não existe e propicia, observe agora o próximo passo, sempre lembrando esse é o principal motivo desse vídeo. As notícias são falsas, mas os seus efeitos são verdadeiros. Propicia que uma parte da sociedade concorde com a cura gay, entendeu? Como se ser gay fosse uma doença, fosse provocado lá pelo Fernando Haddad. O Fernando Haddad escolheu que essa criança, que esse menino vai ser gay, agora eu preciso curá-lo e devolvê-lo à heteronormatividade. Mas quem que acredita num negócio desses? Quem efetivamente quer prejudicar, por um lado, uma corrente ideológica, ou por outro, pelo fato de ela ter lá uma abordagem ligada às minorias, ou por outro, uma abordagem mais ligada à transparência, como é o caso do Bolsonaro. Então você está vendo uma produção, uma maquinação é outra palavra importante, tá? É uma orquestração, mas no sentido bastante pejorativo, negativo. Tu está maquinando, construindo uma ideologia, um estereótipo, uma caricatura, para atingir muito menos o Haddad, que está atingido aqui, como esses grupos aqui, muito menos o Bolsonaro, como as pessoas que vão segui-lo daí. Aí teve um protesto contra a cura gay, um projeto que, um dos raros projetos de inclusão dos conservadores, mas que incluiria o gay para descaracterizá-lo. Incrível, né? Fica essa ideia, por enquanto, tá? As notícias são falsas, mas os seus efeitos são verdadeiros. Então, quando tu busca analisar uma fake news, não deve olhar apenas para a fake news, propriamente dito. O que tu deve olhar?
deve olhar para os seus objetivos, as suas intenções, os efeitos que elas provocam. É para isso que elas existem. O objetivo das fake news, mudando completamente de gênero textual e coisa incrível, tu te lembra, né, das análises que a gente faz para o Enem? O objetivo da fake news não é um objetivo referencial, não é um objetivo de informação, é um objetivo apelativo, convencimento, adesão, mudança de comportamento. Vou te dar três referências que eu acho super importantes, filmes sensacionais que abordam essa questão da fake news. O primeiro é o que estava lá no nosso story, não olhe para cima, que é uma fake news que inclui classes sociais privilegiadas que, mesmo com acesso à informação, acabam aderindo a ela. Sensacional, filme imperdível. Um pouco embaixo hoje nos streamers, não vê mais falar muito dele, mas como referência à redação, top. Em segundo lugar, um documentário. Tu não vai acreditar, você está vendo aqui o nome e a imagem, A Terra é Plana. Um documentário sensacional feito na América do Norte sobre a adesão dos americanos, sobretudo, ao terraplanismo, com uma estrutura toda de convenção, pesquisa, produção do conhecimento, para provar que a Terra efetivamente é plana. O documentário é seríssimo, é top, é bala, mas às vezes não tem como tu não rir dos caras. Recomendo muito pelo seu caráter científico, pela tentativa de abordar e convencer os caras de que talvez eles estejam errados. Vale muito a pena, 90 minutos super bem empregados. E a última recomendação que eu queria te fazer é sobre o dilema das redes sociais, que também é um documentário que não está focado especificamente nas fake news, mas que mostra as ferramentas pelas quais as fake news, vão nos convencer. Ainda é, já tendo 4 ou 5 anos de publicação, o melhor filme sobre as redes sociais já produzido. Beleza? Eu espero te ajudar não só a saber abordar fake news nas redações, mas, sobretudo, não cair nelas, ok? Qualquer coisa na dúvida, me chama, um abraço, obrigado.